Olá pessoal, bem-vindo ao canal Juntos pelo Bem. Estou aqui mais uma vez para passar um vídeo para vocês muito interessante, muito bom, sobre Israel e Iraque, a guerra. Já tem um tempinho que era para mim ter soltado esse vídeo, mas pelos problemas de saúde de coluna que eu tenho, eu não estava fazendo vídeo, tá bom? Estava me recuperando melhor e agora estou para soltar o vídeo para vocês. Mas um recadinho, fique até o final, que tem uma mensagem minha para você. Fique até o final e preste bem atenção. Vai ser ótimo, tá bom? Fique com Deus e até mais. Israel e Irã nas profecias. O que a Bíblia revela sobre o fim dos tempos. O que está acontecendo entre Israel e Irã chamou a atenção do mundo. A tensão é crescente. Mas será que tudo isso já estava previsto na Bíblia? Será que estamos próximos de um conflito global? A Bíblia fala sobre isso? Neste vídeo você vai entender com profundidade quem é Gog, o que é a terra de Magog, o papel do Irã nas Escrituras, o que a profecia de Ezequiel nos ensina, e se a Bíblia realmente anuncia um conflito de proporções mundiais. Fica comigo até o fim porque vamos ligar a profecia com o cenário atual, com respeito, com cuidado e com base. Parte 1. A profecia de Ezequiel, 38 e 39. Vamos direto à Bíblia. Em Ezequiel capítulos 38 e 39, Deus entrega ao profeta uma mensagem direcionada a um líder chamado Gog, da terra de Magog. Gog é descrito como o príncipe de Ros, Meseque e Tubal, regiões localizadas ao norte de Israel. Deus diz a Ezequiel para profetizar contra esse Gog, que no fim dos dias se levantaria com uma grande coalizão de nações para invadir Israel. Mas o próprio Deus interviria para proteger o seu povo. Ezequiel 38:8 diz: Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da guerra, cujos habitantes foram reunidos de muitas nações nos montes de Israel. A maioria dos estudiosos entende isso como uma referência ao povo judeu retornando à sua terra. Algo que começou a acontecer em 1948, com a criação do Estado de Israel moderno. Parte 2. Quem são as nações citadas? A profecia menciona os aliados de Gog. Entre eles estão nomes como Pérsia, hoje conhecida como Irã-Cuxi, região ligada ao atual Sudão ou Etiópia-Puti, geralmente identificada com Líbia, Gomer e Togarma, muitas vezes associadas à Turquia e ao Cáucaso. Isso indica uma coalizão de países do Norte e do Oriente, alguns deles com histórico de tensão com Israel até hoje. O nome Ros foi tradicionalmente interpretado por alguns como referência à Rússia, embora não haja consenso entre os estudiosos. Já Meseque e Tubal são ligados à região da Anatólia, hoje parte da Turquia. Resumo até aqui. A profecia fala de uma aliança de nações, incluindo o Irã, que se voltariam contra Israel nos últimos tempos. Essa aliança ainda não está completa, mas parte dela já está formada na política internacional atual. É importante notar que existem diferentes linhas de interpretação sobre a exata identificação de todas as nações, e se este será um evento único ou recorrente, mas a essência da profecia permanece. Parte 3. O Irã e a realidade atual. Hoje, o Irã é um dos maiores opositores políticos e militares de Israel. Ambos já estiveram envolvidos em conflitos indiretos e trocas de ameaças. O Irã apoia grupos armados próximos às fronteiras de Israel e tem se envolvido em disputas na Síria, no Líbano e em outras regiões. Esse cenário tem deixado o mundo em alerta. Grandes potências como os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Europa observam de perto. Há sanções, embargos, pressões diplomáticas, tudo dentro de um xadrez político delicado. Agora pense, Ezequiel escreveu isso cerca de 600 anos antes de Cristo. Como ele poderia saber que a Pérsia, hoje Irã, ainda seria relevante nesse contexto? Isso levanta questionamentos, até mesmo entre os que não creem. Parte 4. A Bíblia fala em Terceira Guerra Mundial? A expressão Terceira Guerra Mundial não aparece na Bíblia.
mas ela descreve grandes conflitos globais que podem muito bem ser entendidos como guerras mundiais. Veja alguns exemplos. Mateus 24, 6, 7. Jesus diz: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Apocalipse 16, 14 e 16. Fala de uma grande reunião de reis do mundo para o que é chamado de Armagedon. Apocalipse 27, 9. Após o período do reino de paz, Satanás será solto e enganará nações chamadas novamente de Gog e Magog, para cercarem o povo de Deus. É interessante notar que, embora a profecia de Ezequiel seja mais específica sobre um ataque a Israel, o livro de Apocalipse retoma os nomes Gog e Magog para descrever um conflito final após o milênio, mostrando a recorrência de temas de oposição a Deus e seu povo ao longo da história bíblica. Isso mostra que o conflito espiritual e político não termina até o último capítulo da história. Muitos estudiosos acreditam que esses conflitos vão atingir toda a humanidade. Mas atenção! A Bíblia também mostra que Deus nunca perde o controle. Ele sempre intervém no tempo certo. Parte 5. Estamos perto disso acontecer? É impossível saber a data. O próprio Jesus disse em Mateus 24:36 que ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele mandou que ficássemos atentos aos sinais. E os sinais estão por aí, como observações do cenário mundial que nos fazem refletir. Tensões entre nações, mudanças climáticas e naturais, avanços tecnológicos, o conhecimento se multiplicando, como em Daniel. Intolerância e desrespeito às vidas. Aumento do medo e da ansiedade nas pessoas. A guerra pode não ter começado ainda, mas o mundo está sendo preparado para algo maior. E o que a Bíblia nos mostra é que esse maior não é o fim para os que têm fé, mas o começo de algo novo. Conclusão: a guerra de Gog e Magog pode ser um símbolo ou uma realidade futura. O conflito entre Israel e Irã pode ser só o início, ou apenas mais um capítulo da longa história do Oriente Médio. Mas uma coisa é certa: a Bíblia nos chama à vigilância, não ao medo. O importante não é adivinhar o dia, mas preparar o coração, porque o verdadeiro fim é só o começo para quem caminha com fé, justiça e paz. Gostou desse conteúdo? Então curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva aqui no canal Juntos pelo Bem. Aqui a gente fala de sentimentos, da realidade e da fé, com respeito e com profundidade. Bom, pessoal, e aí? Gostou do vídeo? Então, esses dias eu estava meditando na Palavra de Deus e eu vejo muitas pessoas idolatrando, pessoas de alto nível. Uns adoram um, outros adoram outro. E o que a gente deve adorar, a gente esquece. O que devemos olhar, a gente esquece. A nossa casa, às vezes, está bagunçada, toda quebrada ao meio, e aí a gente ainda consegue defender pessoas que nem conhecemos. E as pessoas que conhecemos, as pessoas que essas mesmo deveriam ter a nossa força para lutar a favor delas, nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, nossa esposa, nosso filho, nosso esposo, a gente não luta sobre eles. A gente quer lutar sobre aqueles que estão no poder, que nem nos conhecem, que não ligam para a gente. Mas o verdadeiro amor, que é para ter dentro da nossa casa, do nosso vizinho, do nosso ente querido, a gente não luta com a mesma força. E Deus vem me tocando para falar sobre isso. Então, meus irmãos, olhe mais pela sua casa. Olhe mais por você, pela sua família, por esse que está do seu lado. Esse merece realmente essa bravura sua, essa luta incessante. Esse sim, às vezes está sofrendo calado e a gente não faz nada.
Deus quer esse adorar, essa adoração com Ele. Porque isso realmente é o amor verdadeiro. Pessoas que não nos conhecem não se importam com a gente. Não ligam pra gente. Tá bom? Eu peço que olhe mais pelo seu próximo. Pelo seu amigo, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelas pessoas próximas. Essa merece essa gana, essa vontade. Eu quero, tá. Esses merecem. Tá bom? Fica uma mensagem minha para você, de Deus, tocou no coração e estou de volta, graças a Deus. Tá bom? Até mais. Juntos pelo bem sempre.